Então, nesse momento, nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir toda essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia a nos envolver, sentindo ruins, sentindo Ele amar e todos os espíritos que estudam conosco. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fé, com harmonia e com equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Paramos em isso me causa uma terrível insegurança. Em relação a quê? Aos exageros doutrinários. Por exemplo. Nesse enfoque, logo teremos espíritas católicos e espíritas umbandistas. Ele falando, teremos não, já temos. Além deles, começam a surgir os espíritas psicólogos. Ai, se ele me conhecesse. E sem faculdade. Sem diploma ainda. Espíritas artistas, espíritas administradores, espíritas ocasionais e tantos e outros tantos. O que mais que vocês se divertem com Marcondes? E acho que está desligado o microfone de todo mundo. De todo mundo. Ninguém fala nada. Longe, seu microfone está desligado. Desculpa. Eu marquei só mais para frente. Eu marquei no parágrafo, no final do parágrafo que começa assim: tem a ver que cada qual dará o passo possível. Mas eu marquei o final da linha. O maior problema do cristianismo primitivo foi ter banido o amor de suas relações. Esse foi o principal problema, né? Eles não, assim, aí quando a gente lê assim, né? Parece que não tem amor dentro do espiritismo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, porque senão a gente começa a achar. Mas eu acho que assim, ela está falando ela não está falando só do espiritismo, né? Eu acho que ela assim, ela quis falar de todas as religiões, entendeu? Me veio aqui, quando a Solange trouxe isso, a formação da igreja realmente, entendeu? Daquelas épocas. E isso, eles tiraram eles colocaram as hierarquias, eles colocaram os rituais, mas eles tiraram o amor. A essência, né? Agora à tarde mesmo eu estava vendo a iniciação espírita, eu estou lá em Saulo, e estou vendo agora quando ele ficou cego, e realmente, cadê aquela pureza do cristianismo, né? Do Cristo? Do amor, né? Tem razão, é isso mesmo. Eu tinha feito a interpretação errada aqui. E não dessa época. Eu acho que assim, como vem lá desde os longínquos, toda religião segue a mesma coisa. Tem os rituais, tem as hierarquias, mas se perdeu no amor. O amor de Jesus, que foi o que ele mais nos deixou, esse amor. E as pessoas que trazem isso, né, elas são chamadas de piegas. Elas são piegas. Porque imagina o amor, né? E o Ruiz, ele cansa de nos falar assim, o amor é a solução. O amor é a solução. Ele fala, o amor é a solução. Sem o amor não há solução. E é uma realidade, porque quando a gente ama, a gente soluciona as coisas. Quando a gente se ama, a gente se fortalece. Quando a gente ama quem está do nosso lado, quem ama a natureza, e assim por diante. Mas ele fala muito isso. O amor é a solução. E nesse diapasão, considerando o que ela falou aqui, ela vem discorrendo mais para cá. Tem um outro parágrafo também que eu marquei, são irretocáveis. E os conceitos doutrinários, como ficarão nesse caso? São irretocáveis desde que o vivamos em espírito e verdade. O amor é o centro de convergência de todos os fundamentos espíritas. Mas, mais para baixo,
eu coloquei uma interrogação, que eu me perdi um pouco no raciocínio. Se advogarmos os princípios sem exemplos de amor legítimo, estaremos vivendo o processo chamado institucionalização, isto é, o aprisionamento de sentimentos em detrimento das convicções. Essa atitude conduz ao desamor, e uma das suas mais viris manifestações chama-se indiferença, isto é, a ação emocional de quem não pretende interagir com os diferentes e suas diferenças. Isso aqui ficou meio complicado na minha cabeça para entender. Então, eu entendo dessa forma, tá? Quando a gente tem esse amor, né, que Jesus lá nos explicou, e veio e foi meio tumultuado, a gente consegue compreender que aquilo que a pessoa faz é aquilo que, qual é o limite dela. E aceitar, mesmo que ela faça um monte de coisa errada, mas a gente sabe que é aquilo que ela pode dar, né? E aí a gente não vai ter diferença, a gente não vai ter nada. Mas se a gente vem para essa parte mais sem esse amor, né, sem essa ação emocional, a gente vai para quê? Aquele que nos pega no pé, que é o nosso calcanhar de Aquiles, que nos machuca, o que que a gente faz? A gente tem uma certa indiferença, não é verdade? A gente coloca de ladinho, ou a gente deixa do nosso lado e dá outra face. Na verdade, a gente coloca o nosso lado e dá na outra face, né? Na outra face. A gente não dá a nossa face, a gente dá a face da pessoa, né? A gente vai lá e... né? Então, é mais ou menos por aí, entendeu, Solange? E eu entendo. Entendi. Mas o que eu pude entender aqui é o seguinte: a doutrina espírita tem uma base muito boa, né? E tem um monte de coisas escritas lá que nos leva a buscar o nosso crescimento. Só que ainda está muito longe da gente. Muito longe da gente. Fazer coisas que tem escrito no livro dos Espíritos, no Evangelho, ainda está longe da gente. Não porque a gente ainda não consegue... Não tem... A gente não amadureceu o suficiente, né, para entender, interpretar. Só que o que acontece? Essa institucionalização significa o seguinte: eu li lá no livro dos Espíritos que a gente não deve mentir, por exemplo. E aí o que eu faço? Eu sigo aquilo tão à risca que qualquer um que mente do meu lado, eu ponho de lado. Eu não amo a pessoa o suficiente para ajudar ela a perceber que mentir não é o bom. Eu simplesmente deixo essa pessoa do lado. Exclui. Eu excluo ela. Dá indiferença. E aí, isso se chama desamor. Por quê? Porque se você realmente ama, você vai entender que aquela pessoa ainda não entendeu que não precisa mentir, que não pode mentir. Então, você, estando ao lado dela, amando essa pessoa, e você não mentindo, porque se você está falando que o outro não pode mentir, você não mente também, né? Você não você estando ao lado dela, amando ela, e você não mentindo, aos poucos você vai mostrando para essa pessoa que mentir não é legal. Com o seu exemplo. Com o seu exemplo. Não que você vai fazer isso para ser o exemplo, mas o fato de você ser, você exemplifica para as pessoas. E também não adianta ficar falando no ouvido, porque não vai adiantar. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o que a gente lê e o que a gente acha certo, a gente põe em prática. Mas não exige que o outro coloque em prática também. Porque o outro vai colocar em prática no momento que ele estiver maduro para fazer isso. No tempo dele, né? Então, nós estamos lendo nesses livros um monte de coisa que a gente fala assim, puxa, eu não faço isso. Então, a gente tem que se perdoar e perdoar o próximo que também não faz, mas buscar fazer. Esse é o ponto, entendeu? Entendi. Algo mais? Não, aqui não, na próxima página. Aqui tudo bem? Ainda está longe o que eu anotei. Então vamos para a próxima página. Vai lá, Solange, hoje você assumiu meu posto.
Na página, para mim, 371, o melhor para cada um tem conotações diversificadas. Voltamos à origem de nossa conversa. É mais interessante tornar-se um homem de bem que um espírita dentro dessa conceituação padronizada. Às vezes, eu penso que... O que você pensa, Solange? Se é que eu não tô errada. Às vezes, a pessoa... por exemplo, um espírita mais focado naqueles dogmas da doutrina, no sentido de seguir à risca as regras, ele não coloca na prática, não exercita muito o amor, ele segue muito à risca as coisas da casa de pedra. Às vezes tem pessoas que não têm uma religião, mas são pessoas boas de coração. Eu acho que seria nesse sentido que eles quiseram dar aqui para isso. É isso aí. Né? É mais você interessante tornar-se um homem de bem que um espírita dentro dessa conceituação padronizada. Acho que foi isso que eu... está falando daquele que vive pela letra, né? Pelo que está escrito, e não aquilo que vive pelo amor, ou pelo que a letra quer dizer. Quantos ateus, né, que se dizem ateus, não são melhores, fazem muito mais coisas do que aquele que está dentro de um templo, seja ele espiritismo ou qualquer outra religião. Quantos irmãos, né, que não têm uma religião, não têm a crença de um ser maior, tem muita coisa que faz de positivo, consegue ser melhor, um homem do bem, e aquele que está dentro da religião não consegue. Estava lendo. É o próximo capítulo, que vem explicando um pouco sobre isso. Eu estava estudando o próximo capítulo. Algo mais? Não. Posso ler aqui? Pode. Logo após que esse término desse parágrafo que a Solange falou, ele argumenta, né, o Marcondes. O Marcondes. Confesso que a argumentação da senhora balança meus conceitos. Todavia, não consigo aceitar de coração suas colocações. Para mim, o verdadeiro espírito é um só, e não tem meio termo. O verdadeiro espírito é aquele que está na comunidade, seguindo os preceitos de Kardec. Quer dizer, para ele, não tem alternativa, é isso e isso, né? Aí ela depois explica, né? A comunidade espírita, em verdade, é um exemplo no que tange o esforço sacrificial para vencer a rotina imprimida pelas ilusões mundanas. É uma seara bendita que deve ser interpretada como excelsa enfermaria para a recuperação de nós próprios. Em que somos diferentes dos demais religiosos? Já vivemos a ética da imortalidade? Qual de nós venceu por completo a roda dos interesses pessoais? Quantos já desenvolvemos o pensamento reencarnacionista a ponto de iniciar o projeto de futuro retorno? Aqui, então, ela fala um monte de coisa, né? Então, aí no final ele fala que perdoe a sinceridade, que no bem ao seu rosto, mas não sei se a chama a senhora de louca ou inteligente. Quer dizer, ele não aceita, né? Ele está sempre... A ideia dele é que tem que seguir o Kardec. Assim, como se diz, é bem assim, né? Bem fechado. É bem estreita, né? Bem estreita. Bem E aí, assim, já pensou ele vivendo agora, se ele pegasse essa fase que foi o próprio Bezerra que trouxe, né, em 2000, quando ele pedia a modificação das casas espíritas, que elas fossem mais acolhedoras, que olhasse esse lado psicológico. Se ele lesse André Luiz agora, tem um troço, porque ele vê o Kardec. O Kardec não está errado, é a base. Mas se a gente analisar com uma cabeça ampla, vai estar tudo lá. Agora, o problema é você ter aquela coisa restrita, e aí onde que eu falo? Tem também a sua própria dificuldade, as suas próprias crenças. Porque ele analisava Kardec por ele, e não fazendo uma análise simplesmente, ele analisava pelaquilo que ele via.
E é um lembrete também para a gente, né? Porque muitas vezes a gente analisa alguma coisa pelo que a gente é, e não saindo e tentando ver que aquilo que o autor está nos Eu mandando. acho que, talvez traduzindo o que você falou, todo mundo é assim, tá? Todo mundo captura no texto que lê aquilo que se encaixa às suas próprias crenças. E o que a Valéria está falando é, quando a gente lê, a gente tem que se desapegar das nossas crenças, porque senão a gente nunca vai aprender nada, né? É o caso dele, né? Ele, É o caso Kardec, dele. assim, todos nós lemos Kardec, né? Vamos lá, pegamos, e se a gente for olhar com o olhar que a gente iniciou, e olhar, formos relermos agora, vai ser diferente. Por quê? Porque a gente está diferente, a gente não vai fechar aquela, né, aquela opinião. Não que a mediunidade mudou, a mediunidade mudou. Mas se a gente for ler um Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começar a ler a parte das bem-aventuranças, a gente vai ter os sentimentos muito mais ampliados. Eu acho interessante essa pergunta que ela coloca aí, né? Em que somos diferentes dos demais religiosos? Sim. Ah, não, eu faço o bem. Não, não, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o que eu sou diferente do que os demais religiosos. Não é o que eu faço pelo outro, é o que eu faço por mim. Sabe? A gente fala muito de reforma íntima, mas a gente faz realmente? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Porque senão a gente é a mesma coisa com uma roupa diferente, né? Eu troco. Já vivemos a ética da imortalidade? Quantos espíritas não têm medo de morrer? Não é verdade? Umbral eu não vou. É a primeira coisa, eu já escutei muito isso em sala de aula. Eu não vou para umbral. Não me fala que eu vou para umbral. Ah, então não fala, tá bom, então a gente não fala. Qual de nós venceu por completo a roda dos interesses pessoais? É difícil isso, não é verdade? Ah, como assim? Não. As atividades que a gente faz sempre tem um interesse pessoal, sempre tem. Mas a gente está vencendo isso em favor do maior, né? Eu estou aqui para trabalhar por aquilo que eu acho ou por Jesus, né? São coisas que a gente, às vezes, não passa na nossa mente, né? Isso que o Sérgio fala, muitas vezes, às vezes, as pessoas se sentem ofendidas. Eu já escutei muito isso. Mas, ó, a Leda ontem, ela falou assim, ó, eu fui, me levaram, tal, e eu fui tratada. Nós somos tratados a todos os momentos, a partir do instante que nos abrimos para a espiritualidade maior. Muitas vezes, a gente não tem nem a ideia, mas qual é a crença que a gente tem? Que a gente precisa ouvir o nosso nome, que a gente precisa saber que as pessoas estão vibrando para a gente. A gente não se sente mais forte? Sim, E o parece que quanto funciona. que eles estão fazendo e a gente nem imagina. E aí é nisso que o Sérgio está falando, porque muitas vezes eu já tive isso, ó, eu vou trabalhar hoje, mas ó, a minha filha não tá boa. Você pode dar um jeitinho? Mas eu tenho 20 fichas, mas por favor, dá um jeitinho. A minha filha precisa. Ela está aí? Não, 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 tá, não, não, não não tá, tá. mas dá um jeito. Mas dá um jeito. E assim ia. Por quê? Porque ela precisa. Se ela chegasse lá, sentasse, né? Fizesse uma oração, conversasse com Maria, que é mãe, ela não seria atendida da mesma forma. Ou então, se ela sentasse na roda e falasse assim, ó, eu tô com um problema, mas eu quero trabalhar, me tira tudo isso e depois eu converso contigo. Mas assim, me tira tudo isso, eu quero me livrar de todos os problemas da minha casa, mas agora eu quero trabalhar, aqui eu quero trabalhar. Você acha que a espiritualidade não ia, vai tirar tudo isso, mas não ia lá ajudar? Mas a gente tem sempre essa
eu falo que assim, é uma dificuldade que a gente tem. A gente precisa ouvir o nosso nome, a gente precisa saber que tem uma corrente ali para que a gente Somos meio, possa. Diga, Silviane. somos meio carentes, né? Precisamos nos sentir, falar o nome, falar, eu vou fazer por você, pegar um colinho. Nós somos inteiramente carentes. Mas se a gente confiar, a gente tem essa certeza, eles estão trabalhando o tempo inteiro para que a gente possa estar bem, na medida do possível para a gente andar. Mas tem coisa que a gente vai ter que fazer, o passo é nosso. Tá? Não vai ter jeito, o passo é nosso. Tudo bem? Mais alguma coisa? Não. Não. Ninguém gostou quando ela falou que ela é louca pelo Cristo? Sim, sim, sim. Eu sou louca pelo Cristo. Geração solidária. Nós já vamos começar? Tem mais alguma coisa nesse capítulo para a gente começar no domingo? Não. Não. A gente já começa com... A gente pode ler só essa primeira partidinha. Não se deve entender? É. Não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundo inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há o que são, porque cederão ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Está na Gênesis, capítulo 18, a geração 9. Na verdade, está falando desse momento que a gente vive, né? Mas essa geração solidária é muito legal, porque vem explicando esse projeto, Uhum. esse capítulo, muito legal.